Em 74, eu era um dos muitos santistas que, quando atingiam a maioridade, né, e entravam na faculdade, iam para São Paulo estudar e trabalhar. E não raro, morar nas chamadas repúblicas com amigos, né. E no dia 2 de outubro, há 50 anos atrás, eu estava apenas há 9 meses nessa nova vida em São Paulo, e eu faltei na faculdade para assistir o jogo de despedida do Pelé. Eu lembro que eu não estava muito no clima, porque minha vida era muito agitada, não estava apreensivo. Mas como eu estava sozinho na minha república naquela noite, aos poucos o clima do jogo começou a tomar conta da minha cabeça e algumas lembranças me apareceram. Eu me lembro de pensar nos tempos de menino que, para mim, o Pelé era eterno. Eu nunca imaginei que aquele dia da sua despedida chegaria um dia. Coisa de criança, mas muito interessante. Me veio isso na cabeça. Eu achava que ele era eterno. Dentre as lembranças que apareceram naquela noite, esperando o jogo, me veio também a que eu vi o Pelé pela primeira vez ao vivo. E não foi no campo de futebol, foi em frente da minha casa. Ele estava filmando aquele filminho, o primeiro filminho dele, O Rei Pelé. E em frente da minha casa ele gravou uma cena com o Lima Duarte. E eu e a minha irmã menor, a gente assistiu tudo da varanda da nossa casa. E quando acabou a filmagem, nós começamos a gritar para o Pelé: Ei, Pelé, ei, Pelé, Pelé. E ele olhou para cima na varanda, viu a gente e deu um tchau, um tchauzinho para nós. E eu fiquei muito envaidecido, porque afinal de contas o maior jogador do mundo deu um tchau para mim, olha só. Esse filme foi lançado em 62, então o ano que isso aconteceu, eu acho que foi em 61 ou 62. Foi a primeira vez que eu vi ao vivo. E dali para frente, eu comecei a ir à Vila Belmiro acompanhado de um adulto, porque menor de 10 anos não podia ir sem um adulto. E no fim das contas, eu só parei de ir à Vila Belmiro em 74, quando eu mudei para São Paulo. E aí eu só consegui assistir os jogos na Vila Belmiro nos fins de semana, porque eu ia todo fim de semana de volta para Santos. Durante a semana eu não conseguia. Outra coisa que naquela noite me veio forte foi o 19 de novembro de 69, o milésimo gol do Pelé, que foi uma emoção e um orgulho enorme. Eu assisti junto com o meu avô, e meu avô não gostava muito de futebol, mas ele assistiu aquilo e a gente ficou emocionado assistindo o milésimo gol do Pelé. Era uma coisa inacreditável. Também nessa noite do jogo de 2 de outubro, me veio uma lembrança ruim, porque eu não sei, que foi a única vez que eu senti vergonha do meu time. E nem foram os 4-1, que não sei se vocês lembram, contra o São Paulo, o famoso jogo do Caicai, do Santos, do Pacaembu, onde o Santos fugiu de campo. Não foi esse dia que eu senti vergonha. Foi no jogo no Mineirão, em 66, aquele 6-2 para o Cruzeiro, Cruzeiro do Tostão. Eu achava que nunca, jamais, o Santos ia tomar de 6-2 de um time que sequer era conhecido na época. Né? Enfim, envolvido lá com as minhas lembranças, o jogo de despedida começou e eu lembro muito pouco do jogo em si, exceto quando o homem é aquele, ele, como dizia o Walter Abrão, o famoso narrador da TV Tupi, que nunca dizia o nome do Pelé, ele dizia ele, quando ele pegou a bola, se ajoelhou no meio do campo e nessa hora minha mente ficou confusa. E aí, naturalmente, eu me deixei levar e as lágrimas começaram a cair com a sensação como se parte da minha história tivesse ido embora com ele. Dali para frente do jogo eu não lembro de mais nada, como se eu tivesse ficado numa espécie de um estado de choque, porque era um choque de realidade, porque um turbilhão de pensamentos me vieram e eu tinha um que era recorrente. Aliás, eram dois. Vinha uma coisa na minha cabeça: como será a vida sem ele? E a outra coisa que me vinha na cabeça:
como o Santos vai fazer sem o Pelé? E isso era recorrente na minha cabeça. Naquela noite eu praticamente não dormi. Eu lembro que ficava só esse turbilhão. Mas ainda durante o jogo, esses pensamentos eles foram quebrados quando chega em casa um dos colegas que morava com a gente, era um cara de São Vicente e corintiano. Ele olhou para mim, olhou para a TV, viu que era o jogo, olhou para mim, viu os meus olhos vermelhos e ele disse: "Tá com o olho vermelho, né? Agora é a vez de vocês sofrerem." Eu lembro que eu respondi para ele: "Como vocês, nós jamais vamos sofrer só se nascer um Pelé por lá, e isso nunca vai acontecer." Na verdade, a previsão desse amigo jamais se igualou ao sofrimento dos outros times, obviamente, mas em parte ele acertou, porque não está sendo fácil depois que o Rei parou. E hoje, que fazem 50 anos, eu só posso sentir muita saudade. Bom, hoje, 2 de outubro de 2024, 50 anos na minha primeira sensação de estar num jogo com o Pelé presente. Por quê? Antes disso, meu pai tinha me levado para assistir um jogo do Rio-São Paulo, Santos e Olaria, na Vila Belmiro, num sábado à tarde, e o Santos perdeu aquele jogo para o Olaria, dentro da Vila Belmiro, e o Pelé não jogou. Perdeu de 2-1 de virada, tomando gol de bicicleta. Ou seja, eu teria tudo para não ser santista. Tá? E aí meu pai não me levava no jogo ainda e tal, porque por questões da minha idade, que a gente só podia entrar com maior de idade a partir de 10 anos de idade, e à noite já tinha que ter autorização e uma série de coisas, enfim. E aí eu acabei não indo, e eu acompanhava muitos jogos pelo rádio, com meu pai e com meu irmão mais velho deles todos, né? E aquilo me gerava uma curiosidade muito grande, porque eu ouvia falar muito em Pelé, e na minha época já era começo dos anos 70, que eu comecei a prestar um pouco mais atenção, não era mais aquele grande Santos dos anos 60, mas ainda assim era um grande time. Tinha sido campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista de 73, tinha sido campeão paulista de 73 naquela polêmica final com a Portuguesa, onde o Armando Marques errou na contagem dos pênaltis, até que chegou o dia de me levar para o jogo. Lembro que o meu pai convenceu muito a minha mãe para me levar nesse jogo, que era o primeiro jogo à noite que eu fui na Vila Belmiro com ele, e fomos para a Vila Belmiro. Meu pai falou: hoje você vai conhecer o maior jogador de futebol que esse mundo já conheceu, e que dificilmente vai conhecer um igual. E eu, menino 9 para 10 anos, sem ter o entendimento, muito mais curioso de ver um estádio de futebol cheio numa partida noturna, com o Pelé em campo, e era a despedida do Pelé, e nós ficamos no alambrado do lado direito do banco de reservas do Santos. Então a gente estava no mesmo nível do gramado, mas ainda assim com uma visão boa, porque nós chegamos cedo, então ficamos bem grudados ali no alambrado, e eu vi o Santos, eu, pai, quem é o Pelé? É aquele ali, o número 10, ali o Santos com a camisa listrada e tal. E eu acompanhando, e eu, honestamente, eu prestava muito mais atenção no ambiente que estava no entorno do estádio, dentro do estádio. Já tinha gente chorando no meio do jogo. Senhores dos seus 40, 45 anos, meu pai com 51 na época, e todos assim muito tensos. E eu acompanhando o jogo e tal, e o Pelé tentando fazer jogada e não conseguia, nervoso e tal, até que chegou aquele momento que ele pega a bola no centro do gramado e se ajoelha. Eu nunca vi, não. Eu não me lembro de ter visto meu pai derramar uma lágrima próximo de mim. Meu pai derramou. E muitos outros que estavam próximos da gente chorando. Continuei sem entender aquela emoção toda. Eu falei: pai, o que está acontecendo? Ele bateu a mão assim no meu ombro e fez sinal: espera. E aí, dali a pouco, eu vi ele tirar a camisa e dar a volta,
chorando e todo mundo ali, aquela comoção geral, fica Pelé, fica, adeus Pelé, aquela coisa toda, e o jogo se tornou um mero detalhe. Os jogadores da Ponte Preta aplaudindo o Rei Pelé, jogadores do Santos muito emocionados, no banco de reservas também, e eu só vim entender a dimensão daquilo pouco tempo depois, aí começando a ter um entendimento maior do que era o Rei Pelé. Eu lamento de não ter nascido uns 10, 12 anos antes para poder acompanhar essa maravilha que foi o Rei Pelé. Mas ali, naquele jogo, eu posso dizer para você que eu me tornei 100% santista. Porque após aquele jogo, meu pai, refeito da emoção, de toda aquela comoção que foi da despedida do Pelé, começou a conversar comigo, ele me explicou e ele me deu, eu não sei onde, eu devo ter guardado ainda, o livro da história dos Santos, escrito pelo Devaney, até 65, que foi, por coincidência, o ano que eu nasci. E ele falou, isso tudo que eu estou te falando está aqui. Me deu o livro. Eu comecei a ler e a entender o que era aquilo, com fotos da época e tudo mais. Enfim, foi uma emoção indescritível. Eu tive uma sensação assim que depois que eu entendi o peso daquilo, né, que estava acontecendo, o valor daquilo, eu comecei a pensar também, mais ou menos igual ao que o Dalton também achou. O que vai ser do Santos sem Pelé? Mas eu, na minha santa inocência da época, eu achava, logo, logo aparece outro. Logo, logo aparece outro Pelé. Mas não, outro Pelé não vai aparecer nunca mais, nem no Santos, nem em qualquer outro time do mundo. Porque o Pelé é eterno. O Edson Arantes do Nascimento se foi, cumpriu sua missão na Terra. Mas o Pelé é eterno. E é único. E é somente do Santos Futebol Clube. 2 de outubro de 1974, despedida de Pelé. Logicamente, eu não era nascido, sou de 70. Aliás, era nascido, mas não tenho lembranças do jogo, sou de 72. Mas virei santista por conta do meu pai. E essa história do jogo de despedida do Pelé, ele me contou inúmeras vezes. E eu acho que eu sou um dos milhares de casos em que o peixe faz o peixinho dentro de casa, né? E o meu pai assistiu o jogo naquela noite nas sociais, porque o meu pai foi atleta do Santos, então ele era sócio laureado, ele entrava pelas sociais e sentava lá nas cadeiras. E eu não tenho muito para falar do jogo, obviamente, porque eu não legitimei isso, mas meu pai tem uma frase que eu categorizo como antológica dele, que ele fala que naquela noite ele viu muito homem, que se dizia muito macho, chorar. Porque eu acredito, e hoje, né, aos 52 anos, santista, e fazendo o meu filho santista, e fazendo ele conhecer as histórias dos Santos, como meu pai fez comigo, né? Ali o torcedor teve a primeira grande ruptura do clube, né? E é inegável, por exemplo, eu perdi meu pai muito cedo, então é inegável a figura do Pelé, as histórias que meu pai contava, juntar tudo isso e ter um sentimento de saudade, porque essas histórias eram minhas e do meu pai, né? E isso é inseparável. Mas meu pai falava isso, de que viu muito cara que se dizia macho chorar, esconder uma lagriminha, mas alguns chorarem, porque foi a primeira ruptura. E eu acredito que, na verdade, o torcedor do Santos ele é órfão em 2 momentos. No dia 2 de outubro e em 22, quando o Pelé falece. Então, acho que são dois momentos em que o torcedor do Santos fica órfão 2 vezes, né? E o segundo momento eu presenciei. Então, eu consigo, de alguma forma, comparando as duas situações, né? Consigo ver
senti que aquela primeira aquela situação emblemática, né, dele ajoelhado no meio do campo com os braços estendidos, aquilo é eterno, né? O Pelé é eterno. E não vai haver outra situação como aquela. Então, apesar de não ter visto o Pelé jogar, né, hoje, no dia 2 de outubro, eu acabei passando o dia todo lembrando do meu pai, que logicamente me emociona muito, porque eu passei mais da metade da minha vida sem ele, mas lembrando dessas histórias que ele me contava. Bom, gente, eu não sou muito mais velho do que o Reinaldo, mas sou um pouquinho. E a minha relação com o Santos, como dizia minha mãe, começou antes do útero, porque meus pais vieram exilados de Angola. Meu pai ficou 1 ano e meio fugindo até conseguir asilo no Brasil, se instalou em Santos e ligou para minha mãe, que estava em Benguela. E conseguiu falar: olha, Guilmarita, que a minha mãe era Guilmar, e ele chamava assim minha mãe de Guilmarita. Consegui me instalar aqui no Brasil, em Santos. Aí a minha mãe virou assim: Santos? Mas onde fica Santos? Aí o meu pai falou assim: mas como tu não te lembras? Santos? Do Santos Futebol Clube. Do Rei Pelé. Nós vamos morar na cidade do Rei Pelé. Então foi assim que começou a minha ligação com o Santos. Eu nasci em Santos, filho de uma família que gostava de futebol. Meu avô fundou 2 clubes que existem até hoje em Angola, o Clube Nacional de Benguela e o Sporting Benguela também. Meu avô saiu do Sporting Benguela e foi para o Clube Nacional porque ele queria que os negros jogassem futebol com os brancos e fez do clube um clube alvinegro. E então você vê que a ligação com o alvinegro e com o Santos é uma coisa que já vem, é um karma. É algo que já veio de outros planos, né? Vamos dizer assim. E os meus irmãos foram jogadores de vôlei no Santos. Então eu comecei a ir ao Santos muito pequeno, 2 anos, 3 anos, para vê-los treinarem. E ali eu já começava, sem ter muita ideia do que era, eu começava a ver os jogadores, né? Que muitas vezes no ginásio, quando chovia, tinha treinamento no ginásio. Eles iam treinar lá porque eles não podiam treinar no gramado. E eu comecei a ir à Vila Belmiro em 68, aos 5 anos. E o meu pai dizia: eu vou começar a te levar à Vila Belmiro, porque o Pelé um dia vai parar. E você precisa saber, você precisa vê-lo jogar. Você precisa ver quem ele é. Então eu comecei a ir ao estádio e eu lembro de muitos flashes de partidas da época e com o tempo eu fui ganhando mais consciência. Eu diria que a minha consciência futebolística despertou de fato, assim, foi o primeiro título que eu vi em campo, que eu fui ao campo, eu fui à final, foi a final do Tricampeonato Paulista de 68, mas eu já de 69. Mas antes eu já tinha visto outros jogos, né? Já tinha ido a clássicos, né? Naquele mesmo ano de 69, foi meu primeiro Santos e Corinthians, que o Pelé acabou com o jogo, fez aquele famoso gol que matou a bola no peito, deu o chapéu e fez o gol. Então, eu já tinha alguns momentos importantes. E a Copa de 70, então, consolidou isso em mim. E eu comecei a estudar futebol. Eu pegava tudo que tinha de literatura de futebol e lia. O Pelé, por exemplo, fez 2 livros. Aprendendo com Pelé e jogando com Pelé. E eu queria aprender a jogar futebol, eu lia aqueles. Os livros eram ilustrados, ele mostrava desde como bater lateral até como chutar, botar o pé de apoio ao lado da bola, como é que você bate de direita, de esquerda, de trivela, de chapa, tudo.
o controle de bola, como é que mata no peito. Então, eu fui aprendendo e fui enfronhando na realidade do Santos e do Pelé. E mais um detalhe, eu estudei no Colégio Tarquínio Silva, que ficava, tinha uma sede na Rangel Pestana, mas tinha uma subsede na Ana Costa, onde é hoje a sede da Unimed. E ali, naquela casa, era o Tarquínio Silva, era o maternal, o jardim, o pré e o primeiro ano. Eram todos lá. Eu e a Kelly Cristina, que era bem menor que eu, estudava lá. E o Pelé, várias vezes, ia pegar lá. Então, ia com a Rose, né? Ia no carro e tal. E a gente invadia e ele pegava e dava autógrafo onde ele podia, dava na camiseta, dava no braço, dava na testa. E onde ele passasse, se ele pusesse na testa ou no braço, eu chegava em casa, mãe, bota um plástico aqui, porque se eu for tomar banho, eu não vou tirar o autógrafo. A minha mãe punhou um plástico com esparadrapo para poder tomar banho e não saiu o autógrafo. No dia seguinte eu exibi o prêmio. Olha aqui, ó. Peguei o autógrafo do homem. E eu fui a todos, e assim, eu comecei a ir com o meu pai a todos os jogos, em Santos e São Paulo. A gente ia praticamente a todos os jogos. Durante a semana era mais difícil quando o jogo era em São Paulo. Só em dezembro, em janeiro, quando tinha férias, que eu ia. Ou no fim de semana. Né? Mas eu ia a todos os jogos. Então, quando o Pelé parou, eu tive uma convivência muito grande com ele, né? Com ele como pessoa até próxima, às vezes por conta da filha, com ele como atleta vendo em campo, com ele como meu ídolo. Então, aquela data, 2 de outubro de 74, que eu fui a Vila Belmiro, no setor que hoje é de cadeiras cativas, mas na época não era, e ficar próximo ali ao 7-8, onde começa o 7-8, foi uma coisa assim, eu fiquei sentado ali com meu pai, uma noite friazinha, assim, bem garoenta. Minha mãe falou, leva o guarda-chuva, aí eu levei, pus o guarda-chuva, fiquei sentado ali com uma respiração, né, ofegante, porque eu sabia que era o último jogo que queria jogar com a camisa do Santos. E aí o jogo foi indo, e teve um lance que ele deu uma cabeçada que ele quase fez o gol. O goleiro da Ponte Preta era o Carlos já era o Carlos. E o zagueiro central de quem ele ganhou de cabeça, que depois era o Oscar, em começo de carreira. Né? Então, assim, para mim, eu ficava atento, eu estudava os times, eu sabia que era a Ponte Preta, que era o Santos. Eu era fanático, absolutamente fanático. E quando o Pelé pega a bola, ele se ajoelha e faz aquele sinal, para mim foi assim, eu levantei, eu estava com o guarda-chuva assim no colo, aí o guarda-chuva caiu, foi na cabeça de um cidadão que estava embaixo. Tudo. Eu levantei e eu fiquei parado assim, congelado, tipo assim, acabou mesmo? É o fim? É o fim do Pelé? É o fim do Santos? É o fim do futebol brasileiro? Então aí eu comecei a chorar, porque me deu desespero. Eu comecei a ficar desesperado. Eu tinha 11 anos. Entendeu? Me deu uma angústia de ver aquilo. E o meu pai estava do lado, e o meu pai, que era fã de futebol, era torcedor do Sporting em Lisboa, mas no Brasil, do Santos, né? E ele começou a chorar também. E quando eu olhei, tinha muita gente chorando. Isso é um fato, né? Mas assim, aquilo para mim foi um marco do fim da era não só da era Pelé do Santos, mas acho que do meu amor inconteste pelo futebol, sabe? Depois do Pelé, eu comecei a ver o futebol com outros olhos, com olhos mais críticos, com olhos mais realistas. O Pelé era um sonho que estava passando à minha frente. O sonho acabou. Então eu tenho várias histórias como o Pelé, onde a gente pode parar e falar, várias mesmo. Mas para mim foi o que eu pude falar para ele ainda em vida.
Pelé, você é o pai do meu amor pelo Santos e pelo futebol. E ele me falou assim, mas não fala isso, é muita responsabilidade. Aí eu falei, não, mas é verdade, é o que eu sinto, eu tenho que te contar. E ele começou a sorrir, né? Foi uma das coisas mais emocionantes que eu pude dizer para alguém, e tudo isso me remete não só àquela data, mas tudo que o Pelé significa. Como pessoa, como torcedor, como alguém que gosta de futebol. É isso. Léo domina. Pelé diz adeus ao futebol, minha gente. Tira a camisa 10, que ele honrou, dignificou. Vem de fronte das sociais do Santos Futebol Clube. Obrigado, Pelé. Obrigado pelo futebol maravilhoso que você deu a este mundo. Volta olímpica de Pelé. Ele havia dito que não faria, mas a emoção toma conta de Pelé. E ele dá a volta olímpica na Vila Belmiro. Adeus, Pelé. Obrigado, rei. Lá vai, Pelé. A Vila Belmiro de pé, pela última vez, é o seu rei mundial. O jogo parou, Pet, tinha que parar. É Pelé que diz adeus ao futebol. Tinha que parar o jogo. Ele ajoelhou-se, fez uma prece. Ele disse obrigado, Deus. E o mundo diz a